o site ele já está pronto. Domínio do orçamento, domínio do lucro da obra. Então aqui tem a descrição de como que é o sistema, a base de tabela de serviços que a gente acaba utilizando, os dois tipos de orçamento que é possível fazer com um sistema, que é o paramétrico e o por etapa, né, que seria o orçamento detalhado. Aí aqui ele inclusive mostra a evolução de uma obra, como seria desde a fundação. Aí beleza, e os planos do sistema. Vamos entrar no sistema. Fazer login aqui. Bom, eu já tenho um login. Como que funciona o sistema? A princípio ele tem essa interface, já com a quantidade de projetos, a quantidade de orçamento, as composições que tem dentro do sistema que a gente utiliza a SINAP, e tem todas as SINAPs do Brasil, de todos os estados, mas a gente utiliza o estado de São Paulo, que a gente está no estado de São Paulo, e os valores total de todos os orçamentos, tá? Então ele vai pegar aqui construção, reforma, pavimentação, todos os orçamentos que eu fizer, ele vai dar um total que é possível, inclusive, puxar um relatório mensal para você poder ter uma ideia. Se você é uma empresa, você vai conseguir ter uma evolução, se você naquele mês conseguiu fazer mais ou menos orçamentos, né, para ver até mesmo ter uma estratégia de venda, né? Qual que é a diferença entre projetos e orçamentos? Projetos é uma pessoa, então o Caio eu posso fazer 4, 5, 6 obras para o Caio, uma construção, uma reforma, uma pavimentação, uma pintura, uma troca de telha, então isso é um projeto. Dentro desse projeto, que é o Caio, eu tenho vários orçamentos, tá? Então vamos montar um orçamento. Novo projeto, existe aqui duas possibilidades de você criar um projeto, tá? Vamos colocar aqui o nome do projeto. Vou até utilizar o mesmo exemplo que está aqui, edifício, construção, Dora. Isso aí. Cliente, Caio Marcondes. Tipo de obra: se é residencial, se é comercial, se é industrial, institucional, de infraestrutura, reforma. Vamos colocar aqui como se fosse uma obra residencial, construção. Você seleciona o estado, São Paulo, a cidade aqui já está selecionada, mas dependendo da região você coloca aqui, São Sebastião, e o padrão construtivo, baixo, normal ou alto. Porque isso aqui segue uma ordem do CUB. O CUB que é o custo unitário básico. Então, se você for utilizar o orçamento paramétrico, ele vai pegar as referências do CUB, que é baixo, normal ou alto, tá? Então, vou colocar aqui padrão alto, a metragem quadrada, digamos que é 110 metros quadrados de construção. Aqui ainda você consegue colocar alguma descrição. O que eu gosto de colocar na descrição: é possível fazer um orçamento de mão de obra e material ou só mão de obra. Então, é importante você colocar fornecimento de mão de obra para construção de edifício. Opa, tá errado. Pronto. Aqui você pode cadastrar o seu BDI, né, ou agora ou depois, que é os benefícios e despesas indiretas, ali onde você vai colocar imposto, lucro, seguro e várias outras taxas, tá? Então eu quero colocar isso depois e eu não seleciono. Criei um projeto. Agora vamos criar um orçamento. Vamos no orçamento, novo orçamento. Aqui eu tenho as duas possibilidades, paramétrico e sintético. Vamos fazer uma de cada. Paramétrico, aqui ele já puxa a metragem quadrada que já tinha colocado inicialmente e o valor de referência de acordo com o CUB, que é maio de 2026. Essa foi a última atualização que o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo disponibilizou no padrão tipo R1A, tá? Sem desoneração. Se eu quiser com desoneração, eu clico aqui e ele altera ou tira. O que muda com ou sem desoneração são os encargos sociais que incidem em cima da mão de obra. Aqui ele está considerando o valor de material e mão de obra. Como eu falei lá no início que é orçamento só de mão de obra, eu seleciono aqui só mão de obra ou só material. Então, só mão de obra, ele até muda aqui, ó, o valor, só material 161 mil,
sua mão de obra 193 mil e o valor completo 343 mil. Então, sua mão de obra. E aqui embaixo ele te dá o exemplo que ele está usando para poder montar esse tipo de orçamento. Como a gente está fazendo um orçamento paramétrico, ele está pegando a referência do CUB, e no CUB um padrão alto é essa planta que ele está pegando. O que isso quer dizer? Que ele está utilizando os materiais que seriam necessários para a construção de uma casa deste padrão. Bom, aqui ele dá um aviso, um alerta, que quando você for utilizar esse tipo de orçamento paramétrico, utilizando a metodologia do CUB, as referências do CUB, ele não considera serviços de infraestrutura, que é a fundação, movimentação de terra, porque isso depende de região para região, mas é possível que você incluir os serviços anterior, que seriam de infraestrutura. Então aqui, ó, o BDI deste projeto, se eu aplico ou não. Vamos colocar aqui aplicar BDI. Eu posso personalizar o BDI ou configurar. Vamos aqui personalizar. A gente já disponibiliza alguns tipos de BDI de acordo com o Tribunal de Contas da União, já acha que seria o ideal para cada tipo de construção. Então, construção de edifícios, aqui tem construção de rodovias, de saneamento, redes de água, elétrica, obras portuárias, fornecimento de equipamentos, etc. Então, vamos utilizar o padrão que o Tribunal de Contas já disponibiliza, construção de edifício. Então, aqui, administração central de 4,25, seguro de 0,55, de risco 1,12, 0,99. E aqui você consegue aumentar ou diminuir. É importante, quando a empresa ela sabe quanto custa a sua administração central, você edita. Quando ela não sabe, é importante porque você já tem aqui uma referência, tá? Tem os valores máximos e os valores mínimos. Você consegue aumentar isso, tá? Mas já aí não seria uma referência do que o Tribunal de Contas acha que seria o ideal. Não tem problema nenhum, tá? Isso varia de empresa para empresa. Então, aplica. Aqui são as leis sociais que eles consideram. BDI calculado de 21,95, lembrando, eu não alterei, tá? Eu posso alterar, mas vou manter aqui os tributos. Se aí na sua região é diferente, você acaba alterando, tá? Mas então, mantive o padrão, BDI de 21,95. Usar neste orçamento, criar o orçamento. Opa, preciso colocar aqui o nome do orçamento. Orçamento paramétrico edifício. Criei o orçamento. Então aqui ele fala a metragem quadrada, o padrão do orçamento, o valor por metro quadrado, lembrando que isso é de mão de obra, tá? Lembrando que essa conta aqui ele pegou a metragem quadrada que eu estimei que iria construir, mais um valor, e ele gerou isso. Então não é para utilizar esse valor por metro quadrado que vai dar problema, tá? Com ou sem desoneração, a gente colocou sem desoneração e deu um valor de 193 metros quadrados. Tá, como que eu faço para poder agora incluir os serviços de infraestrutura? Eu consigo incluir por aqui, ó, adicionar etapas. Então aqui tem todas as etapas já com um filtro de acessibilidade, alvenaria estrutural, argamassa, enfim. Então vamos buscar, eu consigo inclusive buscar aqui. Vamos colocar escavação. Escavação. Tem aqui escavação de valas. E aqui tem escavação mecanizada de vala, escavação mecanizada de primeira categoria, segunda categoria, de 1 metro, a 1,5 metro. Vamos colocar como se fosse uma escavação manual. Deve estar aqui embaixo. Escavação manual. Eu seleciono ela. Aí eu seleciono aqui em que momento essa escavação vai acontecer. Então, parte de infraestrutura, os serviços preliminares, né? Vamos colocar em infraestrutura. Seria para fazer a fundação direta. E aqui eu coloco a quantidade. Para você pode colocar a quantidade agora, você pode colocar a quantidade depois. Tá? Eu vou colocar 0 para depois você saber como que faz para colocar dentro da memória de cálculo. Adicionar ao orçamento. Então,
eu acrescentei mais um serviço na minha planilha sem a quantidade. Como eu faço para poder colocar a quantidade assim que eu tiver o projeto em mãos? Eu venho aqui nos 3 pontinhos, memória de cálculo, editar, aqui, memória de cálculo, adicionar item, e aqui eu descrevo aonde vai ser o serviço. Então vamos lá, escavação, sapatas, quantidade de sapatas, 10 sapatas, 10 sapatas. Qual que é a dimensão da escavação? Vamos colocar 0,8 por 0,8 pela profundidade 0,6. Se tiver algum desconto, você coloca aqui. Se quiser colocar mais alguma observação, você pode colocar, ou se não tiver, adicionar. Então ele já multiplica aqui a metragem cúbica pela quantidade de sapatos que você considerou e dá 3,84 metros cúbicos. E pronto. Se tiver cada vez mais, você vai colocando. Então, ó, ele já acrescentou que para poder fazer a escavação manual, o custo unitário é R$ 122,78, totalizando aí R$ 471,48 para poder fazer uma escavação de 10 sapatas. Este custo, este valor, ele vai ser acrescentado no seu orçamento paramétrico. Então ele já subiu aqui, ó, 193 mais 471 e ele já saiu total. E assim você vai acrescentando cada vez mais serviços. Aqui você vai adicionando cada vez mais etapas. A gente colocou escavação, você pode colocar concreto. Aí você vai achando, você vai acrescentando da mesma forma que eu fiz. Você quer editar o valor, você consegue editar o valor também. Você vem aqui nos 3 pontinhos, editar. Você consegue editar a quantidade direto, você consegue editar na memória de cálculo, que é onde eu recomendo, e editar o valor unitário. Tá? Uma vez que você edita, ele vai sair da referência da base de dados da Sinap. Mas é possível se a sua mão de obra, o material, for diferente na sua região. Aí encerrou o orçamento. Tá? Antes disso, aliás, você consegue editar aqui ou configurar o BDI novamente. Se você acabou errando no BDI, quer mudar, você pode configurar novamente o BDI. Você pode duplicar o orçamento, você tem acesso ao cronograma e a curva ABC. Aí vamos exportar o orçamento. Você exporta em PDF. Aqui já está cadastrada a minha empresa, né? Vitriol Construções. Incluir detalhamento. Você pode incluir o detalhamento dos insumos ou não. Vamos incluir o detalhamento dos insumos para você ver como que sai. Exportar em PDF. Sai dessa forma. Sai já com a logo, com o nome da empresa, isso porque eu já cadastrei, a referência, o local, o nome do cliente, o método que foi utilizado, paramétrico. Então já saiu o valor total por metro quadrado e também o valor dos itens que eu fui acrescentando. Curva ABC. Como a gente só utilizou um item, então ele não vai dar muita referência, mas a curva ABC serve para você poder encontrar no seu orçamento quais são os serviços mais críticos e não, que merecem uma atenção, tá? Classe A, classe B, classe C. Conforme você vai acrescentando os itens, esse gráfico ele vai deixando mais organizado e é possível exportar também, assim como o cronograma, e aí você consegue ir editando de acordo com as etapas e o período de execução da obra. Aqui está considerando padrão 12 meses, mas você consegue diminuir ou aumentar também. Relatórios, aqui você consegue ter acesso a alguns relatórios, evolução nos últimos 6 meses, você consegue aumentar o período para 12 meses ou menos ainda, por tipo de obra, se você fez mais obra residencial, se fez mais obra comercial ou de infraestrutura,
as etapas que foram mais utilizadas nos seus orçamentos, para saber o que você tem feito, inclusive mais, se pintura, se infraestrutura, se a parte de fundação. Então você consegue também exportar isso para você ter esses dados e saber, inclusive, como atacar. As bases de referências que já foram incluídas aqui no sistema, então já teve a base de dados da Sinap em março, abril e a última maio. É possível você acrescentar a sua base de dados. Aqui mostra as composições, tá? Base ativa, backup. Então, se você tem uma tabela que você tem mais familiaridade em utilizar, você consegue subir. Tem a CDHU, tem a TCPO, tem várias outras tabelas que você consegue utilizar também, tá?